Então, pessoal, quero revisar um pouquinho sistemas lineares, o que vimos até agora, tá bom? Então, anotem aí no caderno de vocês. Então, o que nós já andamos conversando? Sistemas lineares. Nós já vimos como se resolve um sistema linear, né? Nós vimos duas maneiras de resolução: por Cramer e por escalonamento. Eu não vou pedir na prova, no trabalho, resolva por Cramer, resolva por escalonamento. Eu vou deixar livre para vocês resolverem como preferirem, tá? Agora, não esquece que Cramer é aquele que você tem que achar o delta x, o delta y, o delta z. E aí o x é a razão do delta x pelo delta. O y é o delta y pelo delta. E assim por diante. O z é o delta z pelo delta. E como é que eu descubro quem é delta, delta x, delta y e delta z? O delta é o determinante dos coeficientes. Lembram disso? Tá? Eu pego os coeficientes do x, do y e do z. Tá? É o determinante formado pelos coeficientes das incógnitas. O delta x, na coluna do x eu vou colocar os termos independentes e o resto fica igual. Delta y é na coluna do y que vai ter alteração. E o delta z é na coluna do z, que é a terceira coluna, que eu vou colocar os termos independentes. Tá? E o escalonamento é aquela escadinha que a gente faz. Tem que isolar, né? Deixar na primeira equação normal, na segunda eu tiro o x e na terceira eu tiro o x e o y. E aí fica essa escadinha. Tá? Eu vou falar de um modo assim bem geral, que a gente já estudou tudo isso e depois a gente vai fazer questões. Tá bom? Outra coisa que nós vimos foi a classificação de um sistema linear. Um sistema linear, ele se classifica em SPD, SPI e SI. Os SP são sistemas possíveis, ó. Sistema possível tem solução. Aqui é uma solução e ela é determinada. Então, eu tenho uma única solução e ela é determinada, ó, possível e determinado. O delta é diferente de zero. E quando eu faço a representação gráfica das duas retas, elas se interceptam num ponto só. Ok? O sistema possível e indeterminado, ele tem solução, porque ele é possível. Só que ele tem infinitas soluções. E o que acontece com o delta é igual a zero e o delta x, o delta y também iguais a zero. E o que acontece com a representação gráfica? Eu enxergo uma reta só. Aqui está a reta R e a S. A gente chama que elas são coincidentes. Coincide uma em cima da outra. Tá? E o sistema impossível, ele não tem solução. O que acontece nele? O delta é igual a zero, que nem no SPI, mas agora o que diferencia é que o delta das variáveis é diferente de zero. O delta x, o delta y, o delta z são diferentes de zero. Se um deles já deu diferente de zero, você nem precisa fazer os outros. E aí o que acontece com as retas? Elas são paralelas. R e S são paralelas. Por que elas são paralelas? Porque onde elas se cruzam é a solução. Como não tem solução, elas não têm ponto de encontro entre elas. Tá? Tudo bem, pessoal? Lembraram disso? Tá? É isso que a gente tinha trabalhado basicamente. Depois deem ainda uma olhadinha, talvez eu faça alguma questão, se vocês peçam, de como representar, ó, se eu dou um sistema, como representar se elas são retas, né?
que se cruzam, são coincidentes ou paralelas. Eu vou cobrar isso amanhã, tá? De achar a solução, classificar e representar geometricamente lá no plano de Gauss, eixo X e eixo Y. Tá? Fala. É daí só sobre o sistema linear? Esse capítulo 21. Quem mais falou? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tudo bem, então? Então, vamos lá na página 43. Sistemas lineares homogêneos. Tá? Diga. É só sobre o sistema linear que vai cair no quiz de amanhã? Sim. Ah, tá. E a voz que você ouviu era da minha mãe aqui do meu lado. Ah, tá. Era tua mãe. Tá. Uhum. Tudo bem? Página 43, então. Vamos lá. Sistemas lineares homogêneos. Alguém lembra o que é um sistema linear homogêneo? Porque a gente já conversou um pouquinho sobre eles, né? Alguém lembra? E dá zero, não é? Isso, Mariana, isso mesmo. Depois do igual, todos os termos independentes são iguais a zero. Isso mesmo, tá? Olha ali na página 43 de vocês, olha o que diz lá. Como já vimos, recebe o nome de sistema linear homogêneo, o sistema de equações lineares em que todas as equações têm o termo independente igual a zero. Sabem que cuidado vocês têm que ter? Às vezes, porque termo independente é um número que não está ligado ao x, nem ao y, nem ao z. Mas e se eu coloco assim, ó, x mais 3y menos z mais 5 igual a zero? O termo independente é zero? Não, porque o 5 está antes do igual. Então, isso aqui é x mais 3y menos z igual a menos 5. Ó, esse é meu termo independente. Tem gente que, por ver um igual a zero aqui, já sai correndo dizendo que é homogêneo. Mas, às vezes, o sistema está desorganizado, que a gente chama. Tá? Tem vezes até que, por exemplo, coloca y aqui, ó. Cuidem com isso aqui também, ó. Se eu não tenho x embaixo de x, aí o que eu vou ter que fazer? X embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z, igual número e número. Tá? Tem sistemas que vêm desorganizados. A parte aí de organizar não é muito comum, mas se acontecer, vocês têm que organizar. Tá bom? Prestem atenção nesse detalhe. Tá? Então, tudo bem, ó, aqui está igualada a zero, mas todas as equações precisam estar igualadas a zero para ser um sistema homogêneo. Tá? Beleza. Olha ali, vocês têm um exemplo aí na apostila de vocês, né, com tudo igualado a zero. E agora vamos seguir aí no nosso material. Diz assim: também verificamos que todo sistema linear homogêneo com n incógnitas sempre admite a ênupla, para nós eterna ordenada, que a gente está trabalhando até 3 equações e 3 incógnitas, né? Como solução, denominada solução trivial. Então, pessoal, a solução trivial de um sistema é a que admite a terna ordenada 0, 0, 0. Ou ênupla, aí, como eles falam, porque se for 4 equações e 4 incógnitas, terá 4 zeros. 5 equações, 5 incógnitas, terá 5 zeros. Isso existe, claro que existe, né? Mas a gente trabalha até 3, tá bom? E olha agora o que vem, essa parte é bem importante. Assim, todo sistema homogêneo é possível. Pessoal, todo sistema homogêneo, ele é
possível. Então, ele pode ser SPD ou SPI. Ok? Ele não poderá ser impossível. Por que isso? Deixa eu explicar. Porque pelo menos ele admite uma solução. Se ele admitir só uma, ele é SPD. E se ele admitir mais, porque pelo menos é no mínimo, se ele admitir mais de uma, que aí cai em infinitas, ele é SPI. Tá? Não tem como ele ser impossível, porque pelo menos ele admite a solução trivial. E porque o sistema impossível não tem nenhuma solução. Ok? Então, lembrem que sistema homogêneo ele é sempre possível. Ou SPD ou SPI. Tá? E olha o que diz ali. Isso que eu acabei de falar, mas vamos lendo ali. Ó. Todo sistema homogêneo é possível, podendo ser determinado, quando admite apenas a solução trivial, que é o que eu falei para vocês. Ó. Ele será SPD se assumir a trivial, 0, 0, 0. E indeterminado quando admite, além da trivial, solução em que pelo menos uma incógnita assume valor diferente de 0. E aí tem outros resultados. Tem a trivial também, que é uma delas, mas tem as outras infinitas soluções. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não? Então, dá uma olhadinha ali no exercício resolvido, ali embaixo. Na página 43 ainda estamos. É um sistema homogêneo, pessoal? Todo mundo está vendo? Pedro, é um sistema homogêneo? Sim, né? Porque está com tudo igualado a 0. Quem está com o nome MIC, agora que eu estou vendo, MC ali? Pessoal? Acho que é o microfone do Tauan. Ah, tá. É isso, Tauan? Cadê você? Ah, beleza. Legal, só para saber, né, que quando vem entra outra pessoa. Legal, sem problemas. Tá, então olha ali, ó. Resolva o seguinte sistema linear homogêneo. Sabemos que ele é homogêneo. O que foi feito ali? Foi feito por Cramer o delta. E eles chamam de D, eu represento pelo triângulo, né? Quanto deu o delta? 4, diferente de 0. Lembram que se delta é diferente de 0, ele é SPD? Antes eu revisei com vocês. Quando delta é diferente de 0, o sistema é possível e determinado. Então, esse sistema homogêneo, que solução tem por ser homogêneo? 0, 0 e 0. Por que isso? Não sei se fica bem claro. Acredito que vocês, né, confiam no que eu estou falando, que vai dar isso. Mas só para comprovar, se vocês calculassem o delta x, quem me responde quanto daria o delta x? Porque aqui não está calculado, eles só calcularam o delta. Por que eles não calcularam delta x, delta y e delta z? Quem me fala? Porque ia ficar uma coluna de 0, daí o delta ia dar 0. Exatamente, Larissa. Muito bom. Se eu calculasse o delta x, eu não ia colocar na coluna do x a coluna de zeros, que são os termos independentes? Quanto daria o delta x tendo uma coluna de zeros? 0. Quando eu fosse calcular delta y, na segunda coluna eu não ia colocar 0, 0, 0. Quanto daria delta y? 0. E o mesmo para delta z. Para achar x, não é delta x que é 0, pelo delta que é 4, que aí a apostila mostrou, quanto é 0 dividido por 4? 0. O x é 0, o y também, o delta y daria 0, sobre 4, 0, e o z também. Por isso, a minha solução é 0, 0, 0. Entenderam? Acrescenta aí na tua apostila que o delta x, o delta y e o delta z dariam 0.
Acho que isso, assim, talvez até seria legal complementar. A apostila poderia ter falado sobre isso. Tá? Acrescenta aí, delta x é 0, delta y é 0 e delta z é 0. Por qual motivo? Porque é um sistema homogêneo, então a coluna dos termos independentes é 0. Ok? Todos entenderam isso? Tá? Beleza, então. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? Aí eu quero fazer algumas questões com vocês. Nem vou fazer o exemplo 2, porque ele é contemplado aqui nos exercícios, tá? Vamos fazer as atividades, então, 31, 32 e 33 juntos. E é até aqui, então, que eu vou cobrar. E, na verdade, só vai ficar faltando uma unidade. Aplicações de sistemas lineares, que aí eu trabalho semana que vem com vocês, tá? Que o trabalho eu preciso fazer essa semana. Fala, Mariana. A solução do sistema homogêneo só pode dar 0? Se for SPD, dá 0, 0, 0. Tá? Agora, se for SPI, dá 0, 0, 0 e mais as outras infinitas soluções. Porque o SPI tem infinitas, mas o 0, 0, 0 também é uma das soluções, que é aquela história que eu falei da solução trivial. Tá? Aí, como vem as outras soluções? Não sei se você se lembra, Mariana, espero que sim. Quando é SPI, fica o X, o Y e o Z tudo em função de uma letra. A gente normalmente colocava em função do Y ou do Z. Por exemplo, o X seria menos Y, o Y é Y e o Z seria 4Y. Lembram que fizemos isso antes das férias? Tá? Aí ficaria dessa maneira. Aí, por exemplo, se fosse se fosse Y menos Y e 4Y. Qual seria uma das soluções? Ó, eu poderia ter... Peraí que eu vou ter que apagar um pouquinho aqui. Ó, uma solução. 1 menos 1 e 4. Eu estou atribuindo que y é 1, Mariana. Estou dizendo que y é 1. Então, uma solução é 1 menos 1 e 4 vezes 1, 4. Ok? Se eu disser que y é 2, ó, então vai... Opa! Y é 2. Então, vai ficar 2 menos 2 e 8. Aí que eu lembro que antes das férias, até eu pedi algumas soluções, alguns deram, por exemplo, se alguém falar 1, 3, 4, seria uma das soluções desse sistema aqui? Seria, pessoal, 1, 3, 4? Não, porque tem que... então, prof, como é que você está dizendo que tem infinitas? Porque lembra que y pertence aos reais, eu não posso dar infinitos valores para o y, pessoal. Então, tem infinitas soluções, mas não são todos os números que existem. 1, 3 e 4 não resolveria o sistema formado dessa maneira. Ok? Beleza, Mariana? Entendeu como funciona? Joia. Então, vamos começar a questão 31, pessoal. Olha lá, é um sistema homogêneo? Olharam direitinho se é um sistema homogêneo? Não tem nenhum termo independente perdido antes do igual? Não. Então, é um sistema homogêneo. Claro, aqui será porque está no nosso conteúdo, né, de hoje. Então, começa a montar o delta aí enquanto eu apago o quadro. Por Cramer, tá? Aqui é muito mais fácil por Cramer do que escalonar, porque a gente quer descobrir quem é K. Tá? Então, vamos começar por Cramer. Acha o delta aí. Vou montar o delta aqui direto, tá? Não vou nem anotar o sistema, vocês têm aí na apostila. Então, primeira coluna, coeficientes do x. 1, 3, 6.
Segunda coluna do y, 2, menos 4 e 2. Terceira coluna, coeficientes do z, menos 2, menos 3 e k. Esse é o nosso determinante dos coeficientes. Vai lá, vou dar um minutinho para vocês terminarem. Feito? Lara, fala para nós quanto deu o teu determinante. 6 menos 10k. 6? Acho que não. Outra pessoa chegou em outro resultado? Quem fala para nós? Laura? Menos 90 menos 10k. Menos 90 menos 10k. Quem falou esse? Eu, Larissa. Larissa, tá. Laura, fala o teu resultado. Menos 90 menos 10k. Igual da Larissa, então? Tá, isso aí. E é esse o resultado, tá? Vamos ver, então, por que que dá isso? Vamos lá. Vou fazer pela regrinha, tá, pessoal? Multiplica os elementos da diagonal principal menos 4k. Multiplica os dois elementos de cima pelo canto de baixo. 2 vezes menos 3, menos 6, vezes 6, menos 36. Agora, diagonal a paralela de baixo com o canto de cima. 3 vezes 2, 6, vezes menos 2, menos 12. O sinal que der, fica. Agora, o sinal que der, você troca no sentido da diagonal secundária. Aqui, ó, vai dar menos 2 vezes menos 4, mais 8, vezes 6, mais 48. Mas você troca o sinal, menos 48. Tá? Agora aqui, a paralela de baixo com o canto de cima. Menos 6 vezes 1, mais 6. Eu troquei o sinal. 3 vezes 2, 6 vezes k, 6k. Troca o sinal, menos 6k. Então, quem é o meu delta? Menos 10k. E vamos somar aqui, ó. Menos 36 com mais 6 dá menos 30. E aqui dá menos 60 com menos 30, menos 90. Aqui está o meu delta. Menos 10k, menos 90. Hã? Clara, achou o problema aí? Sempre um sinalzinho normalmente, né? Cuidem para não cometer esse erro, né, gente? Sempre, às vezes, é uma bobeirinha. Então, agora diz assim, determine os valores de K para que o sistema seja. Vamos responder a letra A. A letra A está pedindo que ele seja possível e determinado. O que eu sei do SPD, Letícia? Fala para nós. O que eu posso afirmar no SPD?
O delta tem que ser diferente de zero? Isso, Letícia, isso mesmo, que o delta tem que ser diferente de zero. Então, eu vou pegar o menos 10K menos 90 e vou dizer que tem que ser diferente de zero. Então, eu vou dizer que menos 10K tem que ser diferente de mais 90, portanto, K tem que ser diferente de menos 9. Se K for diferente de menos 9, ele é SPD. Pronta a letra A. Ok? Tem uma pergunta, pessoal? Então, agora B. Qual o valor de K para que o sistema seja possível e indeterminado? Rocha, fala para nós o que tem que acontecer para o sistema CSPI. PI Isso. tem que ser zero. Isso, Rocha, isso mesmo. O delta tem que ser zero e o delta x também. Prof, a gente nem vai falar do delta x, não vai ser preciso. Por que que não vai ser preciso falar do delta x? Quem me responde isso? Por que que eu nem preciso falar que delta x tem que ser zero? Porque como é homogêneo, já vai dar zero, delta x. Mariana, ótimo. O sistema é homogêneo. Ah, não anotei o sistema aqui no quadro, mas olha o teu sistema da questão 31. A coluna do x, se eu fosse calcular o delta x, seria preenchida por 0, 0, 0. Então, quanto daria teu delta x, teu delta y, teu delta z? Zero. Então, isso se verifica, não vou precisar fazer. Então, olha só, delta igual a zero. Então, menos 10K menos 90 igual a zero. Gente, não precisa resolver tudo de novo, né? É só dizer que K igual a menos 9. Para o meu sistema ser possível e indeterminado, K tem que ser igual a menos 9. E a letra A, K diferente de menos 9? Isso, porque um delta é diferente de zero e o outro delta é igual a zero. Tá? E a letra C pede quais os valores de K para que o meu sistema seja impossível. Quem me diz como é que eu faço essa? O que eu falei? Zero e delta x diferente de zero? Isso, né, Lara? É o que fala o sistema impossível. Delta igual a zero, certinho que a Lara falou, né? No sistema impossível, delta é igual a zero e delta x, olha aqui, ó, vou até escrever o que a Lara falou para a gente lembrar. Delta igual a zero e delta x diferente de zero. Mas eu espero que Não você... tem valor de K. Pois é, né, Mariana? Delta x vai ser igual a zero. Não pode. Exatamente, temos um problema aí. Ó, a Mariana já está falando um. Lembram que foi você mesmo que falou antes, né, Mariana? O delta x, se eu for calcular, não é possível que ele dê diferente de zero, pessoal, porque o sistema é homogêneo. E o que eu falei antes para vocês? Que sistema homogêneo é sempre possível. Nunca o sistema homogêneo é impossível. Então, letra C. Determine os valores de K para que o sistema seja impossível. Não tem valor de K que torne esse sistema impossível. Pessoal, vocês podem colocar qualquer valor de K que vocês vão encontrar delta x igual a zero, porque ele é homogêneo. Então, não tem. Tá? Ou se quiserem escrever aí, o sistema homogêneo nunca é impossível. Também pode escrever, justifica aí. Alguma dúvida nessa? Não, pessoal? Então, vão lendo a 32. Olha lá. Está acabando nossa aula, mas eu vou aproveitar ainda um tempinho.
Diz assim, em suas anotações sobre as aulas de matemática, Rafael escreveu 2 frases. É para dizer se elas estão certas ou erradas. Olha a primeira. Todo sistema linear homogêneo admite solução? Certa ou errada? Certo ou errada, pessoal? Carol, sabe responder para nós? Tá certa ou errada? Tá certa? Tá certa, porque todo sistema homogêneo ele é possível. Então ele admite solução, aqui nem está dizendo de que jeito é a solução, mas ele admite solução, pode ser uma ou infinita. Certa, primeira. Vão lendo a segunda, que eu já mando o próximo link agora quando cair a aula, tá? Mas vão pensando na segunda. Temos erros na segunda afirmação. Tá? Tem que arrumar um monte de coisa. Pode ir mexendo aí nela.